Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o processo do expansionismo romano, né? Expansionismo quer dizer a expansão de Roma para outras regiões, o domínio, a colonização e tal. Com o advento da República, os romanos, a partir do século V a.C., se expandiram por toda a Península Itálica, né? Dominando os povos capital da região, inclusive a Etruria, a pátria dos etruscos, né? Lembra que no começo foi a Etruria que dominou os romanos, aí isso acabou mudando, né, a partir da República. A colonização da Itália tinha como objetivo inicial proteger Roma de invasões, pois o solo fértil, com uma ampla população agrícola, atrai a ambição de outros povos. Por outro lado, os romanos acreditavam que a cultura superior e por isso deveriam levar ordem e desenvolvimento para toda a Península Itálica, impondo sua cultura aos povos que consideravam bárbaros. Bárbaro é uma palavra que no romano significava justamente aqueles que não eram romanos. Certo? Eles vão ver de novo justamente já no final do Império Romano, quando esses chamados bárbaros vão acabar ocupando o Império Romano e tal, mas desde já fica essa parada, né? Eles achavam que deveriam impor sua cultura a todos os povos que consideravam bárbaros que não eram romanos, certo? E aí, após ocuparem a Península Itálica, século III a.C., os romanos vislumbraram a conquista em torno do mar Mediterrâneo, né? Entretanto, essa região, no qual tinha um comércio marítimo intenso, né? Lembre-se de que, né, os fenícios e tal, era justamente dominada por Cartago, antiga colônia fenícia. Lembra dos cartagos e tal? É, o que levou os romanos e os cartagineses a entrarem em conflito. Os romanos já tinham a ambição de expandir sua influência no Mediterrâneo e depois disso ir para outras áreas, né? O embate romanos e cartagineses foi conhecido como guerras púnicas, pois os romanos chamavam os cartagineses de punite, que significa de ascendência fenícia. Depois de três conflitos intensos, depois de três guerras, os romanos saíram vitoriosos e passaram a dominar todo o comércio marítimo da região mediterrânea, assumindo cultura sobre a Sicília, o norte da Itália, Península Ibérica e os rios helenísticos, né? Toda aquela região do mar Mediterrâneo que os fenícios ocupavam, né? Lembre, passou a ser ocupada por Roma, basicamente. E os romanos, já no século I a.C., haviam dominado também a Ásia Menor, a Gália, o Egito, e depois de conquistar a região mediterrânea, passaram a usar a expressão Mare Nostrum, que era nosso mar, para determinar que aquela região estava completamente dominada por Roma. E a grande parte da cidade conquistada de Roma era murada. Entretanto, com a invenção das catapultas, aquelas máquinas que jogavam coisa a longa distância, tipo, sabe o Angry Birds, que você joga a catapulta, tipo um estilingue, só que grande, os romanos invadiram e destruíram as muralhas inimigas, certo? Então, a partir da força do exército e tal, os romanos saíram dominando as regiões. Dominaram primeiro as regiões da Fenícia antiga, depois dominaram a Ásia Menor, depois a Gália, que era basicamente mais ou menos a França, depois o Egito, depois a Península Ibérica. Eles vão fazer expansionismo bastante forte, né? A partir do exército. E quais foram as consequências do expansionismo romano? Certo? Bom, esse processo de expansão ele promoveu várias mudanças em Roma, né? Inicialmente, os romanos beneficiaram com as riquezas, né? O exército saqueava os povos, tirava ouro, prata, animais, utensílios domésticos e outros bens. Além disso, os povos eram obrigados a pagar os impostos anualmente, os povos dominados, né? E enviar produtos agrícolas para abastecer Roma. Os territórios conquistados eram, então, transformadas em províncias romanas comandadas por um governador romano encarregado de cobrar impostos e garantir o domínio da região. Além disso, houve um aumento da região da população escrava, né? E ela ficou ainda mais como principal mão de obra, porque lembro da escravidão por guerra ainda existia, né? Ou seja, os pequenos agricultores foram à ruína e grande parte acabou vendendo suas terras, concentrando-se no centro urbano de Roma. Ou seja, os pequenos agricultores eles não tinham dinheiro, não tinham condições de ter escravos, e não tinha como competir com a produtividade da galera que tinha escravos e fazia as coisas com os escravos, né? Ou seja, eles tiveram crises e acabaram vendendo suas terras, concentrando-se no centro urbano de Roma. Ou seja, e a partir do domínio de Cartago, se diz que os romanos tinham mais de 50 mil escravos, que era muito, né, naquela época, né? Nos campos, essa pessoa trabalhava nas minas e na agricultura. Nos centros urbanos, trabalhava em serviços domésticos. Eram músicos, artesãos, carregadores, poetas, filósofos, professores, em todo ofício, né? Os caras, eles não trabalhavam apenas na mão de obra tipo, pesada em si, né? Eles faziam todo tipo de serviço. Com o domínio no Mediterrâneo, o comércio das nações se desenvolveram e ampliou a economia. E a partir do aumento comercial, surgiu também um grupo de homens ricos, como a gente já falou, né? Que a partir do comércio, os plebeus, alguns plebeus ficaram ricos, e a gente chamava ele de homens novos ou cavaleiros que estavam ligados ao comércio marítimo, à construção de obras públicas, cobrança de impostos, atividades bancárias, entre outros. Contudo, a sociedade romana, como a gente viu, ainda tinha um caráter aristocrático, né? Pois os patrícios permaneciam como os donos das grandes terras, né? E mesmo com a situação econômica dos plebeus, que eles seguraram a vida de tornar senadores, eles somente os plebeus, somente os patrícios poderiam ocupar o cargo de cônsul, ou seja, o cargo de chefe do Senado, mais ou menos, certo?
E aí, a partir disso, como a gente viu, novas lutas sociais eclodiram em Roma. Os cavaleiros, né, os homens novos, correndo da sua riqueza, queriam mais direitos políticos, e aqueles que perderam suas terras, não conseguindo competir contra o escravo, exigiu que as novas terras conquistadas fossem repartidas não só entre a elite, mas também a plebe. Como a gente falou anteriormente, ainda tinha aquela parada dos agricultores ser convocados da guerra, e aí quando voltavam das batalhas, achava sua terra descuidada e infértil. E também era refém de empréstimos que não conseguiam pagar e tal. Ou seja, com a aliança dos homens novos e da massa plebeia, surgiu o chamado Partido Popular. Em contrapartida, tinha um partido aristocrático formado pelos grandes proprietários rurais que desejavam manter seus privilégios econômicos e políticos. E a partir daí, em virtude desses dois partidos, iniciou esse período de crise na República Romana. Essa crise a gente vai ver na aula que vem, né? Tipo, essa crise que vai dar origem ao Império. Mas nessa aula, né, eu quero que vocês entendam como foi, né, o processo romano, como ele surgiu a partir da República e tal, da colonização, de defender e de espalhar sua cultura para outros povos, como ela se deu. Primeiro em Cartago, depois por todo o Mediterrâneo, depois por todas as áreas, né, tipo Egito, a Gália, Ásia Menor, e como esse expansionismo mudou Roma, né? Transformou Roma de uma cidade para basicamente um império, né? E como isso acirrou as tensões que elas vão ter seu auge no fim da República Romana e no começo do Império Romano, beleza? Então é isso, espero que tenha entendido a aula, espero que tenha fluído bem, espero que você tenha entendido um pouco o processo de Roma, de virar uma cidade para um grande império, né? As tensões sociais a partir disso, né? Os grupos. E a gente vai continuar essas aulas na aula que vem, beleza? Valeu!